Fala comigo, nação celeste, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a todos vocês aí de casa que não se esqueçam de deixarem o seu like e também de se inscreverem aqui no nosso canal caso não forem inscritos. Por quê? Porque o nosso crescimento só depende da família celeste, da maior torcida de Minas Gerais. Ou seja, estamos em excelentes mãos. Conto com o apoio de cada um de vocês aí de casa. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Quem é que se lembra daqueles empresários, os malucos, que vão na justiça e cobram do Cruzeiro cerca de 330 milhões de reais pela rescisão de contrato do zagueiro Dedé, que foi ele mesmo que foi lá na justiça e pediu que essa rescisão de contrato acontecesse. E eles vão e cobram 330 milhões de reais. Eu tenho que admitir para vocês, eles têm coragem, porque acreditava eu que eles não iriam para frente, que isso seria apenas um bafafá nas redes sociais, na mídia, para queimar mais a imagem do Cruzeiro. Mas muito me enganei, eles foram até o fundo. E o pior, a justiça aprovou o lado deles. Olha só, quem traz essa informação para nós em primeira mão é o jornalista Jorge Nicola. Ah, Renato, eu não gosto do Nicola. Não tem problema. O próprio Gabriel Duarte do Globoesporte.com também já confirmou essa informação para nós e trouxe uma matéria muito atualizada, onde ele fala: a juíza Lilian Bastos de Paula, da 22ª Vara Civil de Comarca de Belo Horizonte, expediu um mandato para que o Cruzeiro pague em 15 dias após a citação a um grupo de empresários o valor referente à cláusula indenizatória do contrato de Dedé, cujo vínculo com o clube foi encerrada após o acordo do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Lembrando a vocês, quem pede a rescisão de contrato é o Dedé. Os empresários cobram 330 milhões de reais. O Cruzeiro vai oferecer embargos para evitar o pagamento no prazo determinado. A juíza ainda deu uma alternativa ao clube para a quitação do débito. Segundo ela, o Cruzeiro poderia pagar uma parte deste valor e também parcelar em 6 vezes o restante. Já imaginou parcelar de 6 vezes 330 milhões de reais? Deve estar de sacanagem com o Cruzeiro. Estou muito mais revoltado, nem sequer com os empresários, não. Estou muito revoltado com a justiça. Até porque este contrato, galera, foi o primeiro assinado pelo Dedé. Ele já deve ter tido aí, depois no Cruzeiro, uns 3 novos contratos. E sem contar que foi ele que pediu a sua rescisão de contrato. Então é muito injusto eles cobrarem este valor do Cruzeiro na justiça. A cobrança do grupo Diz e da GT Esportes, além dos empresários Marcos Vinícius e também do Secutino e do Discat Salton, é de que participaram da aquisição dos direitos econômicos de Dedé em 2013, quando ele chegou ao Cruzeiro. Ele não tem relação com o jogador e seus representantes, isso mesmo. O próprio Dedé já se comunicou, falou que não tem nada a ver com essa cobrança dos 330 milhões de reais. Nem ele nem os seus empresários. Também ficou definido que, em um caso de rescisão antecipada e unilateral do contrato, ou caso Dedé tivesse a rescisão indireta do vínculo na justiça, o Cruzeiro ficaria obrigado a pagar o valor referente à cláusula indenizatória esportiva. No caso de Dedé, no último contrato, no valor de 330 milhões de reais. Ainda acho um absurdo existir isso no futebol brasileiro. O Cruzeiro vai tentar de tudo, mas o único ponto que me deixa muito confiante é o quê? Que o jurídico do Cruzeiro é muito bom. Eles vão querer fazer com que isso vá na justiça, eles vão tentar entrar em acordo. Sabe o que eu acho, infelizmente? É que o Cruzeiro ainda assim vai ter que arcar com algum valor pelo zagueiro Dedé. Além da dívida que nós temos com o próprio jogador, que é uma dívida de 17 milhões de reais, isso porque já foi renegociada, o Cruzeiro vai na justiça, eles cobram 330 milhões de reais e possivelmente eles vão conseguir pelo menos metade desse dinheiro do Cruzeiro. Fico muito chateado com essa situação, porque é mais uma dívida que aparece, né, no Cruzeiro do nada e que ninguém esperava. Uma dívida tão grande assim. Fico muito chateado com a situação, mas eu gostaria de ressaltar a vocês, o Dedé e os seus representantes já falaram que não tem nada a ver com essa história. É entre Cruzeiro e as pessoas que na época ajudaram na contratação do zagueiro Dedé. Seguinte, nação, tem um atleta que ele foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, porém nunca estreou de forma profissional. Ele ficou de 2009 a 2011 atuando nas categorias de base do Cruzeiro. Estou falando do atacante Júnior Messias, jogador que pertence ao Crotone da Itália e que neste momento está emprestado ao Milan. O atacante tem 30 anos de idade e quando eu vou pesquisar aqui o currículo dele na internet, eu só vejo que ele tem passagens nas categorias de base só pelo Cruzeiro. Ele fica de 2009 a 2011. Não há outro registro do jogador atuando em outras categorias de base. Olha só, atacante Júnior Messias, de 30 anos, acertou a transferência para o Milan da Itália nesta terça-feira. Com passagens pelas categorias de base do Cruzeiro entre 2009 e 2011, ele foi cedido pelo Crotone, também da Itália.
o empréstimo custou ao Milan cerca de 2,6 milhões de euros, que na cotação atual dá quase 16 milhões de reais só pelo empréstimo do jogador. De acordo com a imprensa italiana, os valores poderão alcançar até mesmo 48,6 milhões de reais, já que o Milan vai ter a opção de compra no final do empréstimo, no valor de 5,4 milhões de euros, que na cotação atual dá 32,8 milhões de reais se quiser adquirir o jogador em definitivo. Em 2020, quando o Júnior Messias disputou pela primeira vez a elite do campeonato italiano pelo Crotone, a revista Trivela contou sua história de superação e, cara, é incrível a história de superação desse jogador. Ele sai do Cruzeiro em 2011 e só volta a atuar como profissional em 2015. Ele praticamente fica 4 anos apenas atuando em times de várzea. Ele é natural de Belo Horizonte e o goleador se mudou para a Itália em 2011, aos 20 anos, logo depois de deixar o Cruzeiro. O objetivo era buscar uma vida melhor, não necessariamente no futebol. Até 2015, relata a revista, o Júnior era entregador de uma loja de eletrodomésticos em Turim. E claro, ele tinha outros hobbies também. Ele praticava futebol em ligas amadoras. Talvez ele ganhava, por lá. Só em 2015, após ser observado pelo treinador Enzio Rossi, do Cassale, então na 4ª divisão do futebol italiano, é de que o jogador realmente iniciou a sua trajetória no futebol profissional daquele país. Desde então, ele passou por Chieri, Gonzano, até chegar no Crotone em 2019. Na temporada de 2020-2021, o Júnior balançou as redes em 9 oportunidades. Isso mesmo, 9 oportunidades em 37 jogos. O jogador ainda aplicou 4 assistências. É um jogador que se destacou muito nas ligas inferiores, 4ª, 3ª divisão do futebol italiano, e quando chegou na 1ª divisão, se tornou titular do Crotone, para surpresa de todos. E agora ele vai ter a oportunidade de sua carreira, que é jogar no Milan da Itália, um dos maiores clubes italianos. Então é uma oportunidade que tem que ser abraçada por esse jogador. Agora, o ponto que eu chamo a atenção aqui é que, se no registro do jogador ele só tem passagens pelas categorias de base do Cruzeiro, então o mecanismo de solidariedade poderia nos ajudar, A gente pode ter até no máximo 5% de uma eventual futura venda do jogador. Então, se ele vai render uns 32 milhões de reais, 5% disso tem que vir para o Cruzeiro. É a regra da FIFA. Mas, claro, o Cruzeiro tem que ir atrás também para receber. Não é ficar esperando o dinheiro cair do céu, não. É um jogador que vem se valorizando no mercado, pode se valorizar mais ainda, e como no histórico dele fala que ele tem passagens pelas categorias de base do Cruzeiro, e só do Cruzeiro, pelo menos os registros que eu achei aqui na internet, é de que ele só tem passagens pelas categorias de base do Cruzeiro, então o Cruzeiro teria direito a receber 5% da venda do atleta. Vamos aguardar e torcer para que ele, jogue muito bem no Milan e que este valor um dia possa ser repassado para o Cruzeiro, porque todo dinheiro que chegue no Cruzeiro é muito bem-vindo hoje. Recentemente o Cruzeiro divulgou, os vídeos dos bastidores da partida contra o CRB, onde mostra o Vitor Leque, mostra também o lateral direito Riquelme, que já passaram pelo batismo dos jogadores lá da Toca da Raposa 2, onde um teve que imitar um pitbull, imitou muito mal, o outro teve que imitar um leão, também imitou muito mal, mas o que importa é as gargalhadas que tiveram. Um ponto muito positivo é que o Vanderlei Luxemburgo dá confiança para esses jogadores. Ele até mesmo pergunta ao Riquelme: e aí, se eu precisar te colocar no jogo, eu posso colocar? Ele falou: pode. Tem que mostrar mais confiança, hein, Riquelme? Mas pode colocar assim que a gente confia no teu trabalho, confia no teu potencial. Tu é um cria da base, uma cria da Toca da Raposa. Então vai pra cima com tudo. Gosto muito de ver estes vídeos porque mostra como o clima dentro do Cruzeiro está descontraído, como todo mundo está feliz, como todo mundo está contente dentro do Cruzeiro. A última vez que eu vi isso era quando o Felipão estava aqui, que ele tirou aquela ideia, de mesas separadas, comissão técnica de um lado, jogadores da base do outro. Ele tirou isso aí, tirou e colocou uma mesa só para todos os jogadores. No vídeo que eu percebi que isso voltou, as mesas estão separadas, mas o clima no Cruzeiro está excelente. Não há aquele problema de clima rachado, jogador descontente, não. Tá todo mundo muito feliz. E isso é mérito total do Vanderlei Luxemburgo, que vem blindando o nosso elenco, dando oportunidade para os garotos das categorias de base, dando espaço para eles no elenco do Cruzeiro, porque sabe que eles que podem trazer um retorno financeiro para o Cruzeiro. Então é muito importante o trabalho feito pelo Luxa até este momento. Então todo mundo de parabéns, todos os envolvidos em deixar o ambiente do Cruzeiro desta maneira.
Mais ou menos uma semana atrás, o jornalista Arthur Moraes, da Rádio Super, trouxe a informação que nos bastidores era falado sobre a possibilidade do retorno do atacante Sassá para reforçar o elenco do Cruzeiro no restante deste Campeonato Brasileiro. Porém, o jornalista Samuel Venâncio esfriou as coisas e falou que neste momento não havia nenhum tipo de negociação para que o jogador voltasse ao Cruzeiro. Lembrando a vocês, ele está emprestado ao Marítimo de Portugal, já está naquele estágio final da sua recuperação. O jogador, até mesmo, segundo o jornalista Samuel Venâncio, já foi inscrito novamente pelo Marítimo de Portugal para disputar a Liga Portuguesa, ou seja, quebrando qualquer expectativa que alguém tinha sobre a possibilidade de retorno desse jogador. Foi falado e agora foi confirmado. Agora temos que ressaltar aqui que o Sassá esteve na Toca da Raposa recentemente, mesmo que ele tenha sido inscrito, pelo Marítimo de Portugal. Vou até colocar aqui na tela para vocês, é um stories do Sassá, onde ele estava na Toca da Raposa em menos de 24 horas atrás. Ou seja, há mais ou menos 24 horas atrás, o jogador estava no Brasil, estava em Belo Horizonte treinando na Toca da Raposa. Mas se o Marítimo registrou ele na Liga Portuguesa, deve ser porque planeja utilizá-lo no restante desta temporada. Sassá está naquele estágio final de recuperação de lesão, já está muito bem adaptado e muito próximo de voltar aos gramados. Então é isso, família, desde já agradeço a todos vocês pela participação especial aqui em mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo. Muito obrigado mesmo, agradeço demais a todos vocês e, claro, não se esqueça de deixar o seu like, também de se inscrever aqui no nosso canal caso não forem inscritos. E se não conhece o nosso Instagram, Camarote Esportivo 3.0, então não perca tempo e vai lá conferir o nosso conteúdo que está muito bacana e é feito para vocês aí de casa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!